Hoje, você vai conhecer a história de alguém que encontrou uma chave escondida dentro da própria casa. Uma chave comum, pequena, aparentemente sem importância. Mas o que aquela chave abria não era algo comum. Era um lugar que nunca deveria ter sido descoberto. E, às vezes, o maior erro que a gente comete é simplesmente a curiosidade. Então, se prepara e presta atenção em cada detalhe, porque essa história começa de forma silenciosa, mas termina de um jeito que você não vai esquecer. Eu sempre gostei de manter a casa organizada. Não por mania, mas porque aquilo me dava uma sensação de controle. Como se, pelo menos dentro de casa, tudo estivesse no lugar certo. Era uma rotina simples. Arrumar aqui, limpar ali, guardar coisas antigas que já nem tinham mais utilidade. Coisas que a gente acumula ao longo dos anos, sem perceber. Naquele dia, eu resolvi mexer em uma parte da casa que eu quase nunca tocava: o quarto de hóspedes. Era um quarto que praticamente não era usado. Ficava sempre fechado, com aquele cheiro leve de ambiente parado. Algumas caixas, um armário antigo e móveis que estavam ali mais por costume do que por necessidade. Eu abri as janelas para deixar o ar entrar, levantei um pouco a poeira dos móveis e comecei a mexer nas caixas que estavam no canto do quarto. Nada demais no começo. Papéis antigos, fotos velhas, algumas coisas que eu nem lembrava mais que existiam. Até que encontrei uma caixa diferente, mais pesada, mais antiga e trancada. Eu fiquei olhando para aquela caixa por alguns segundos. Pode parecer exagero, mas tinha algo estranho nela. Não era só o fato de estar trancada. Era a sensação de que aquilo não deveria estar ali. A caixa era antiga, de madeira escura, com alguns arranhões nas bordas. Não parecia nova, mas também não parecia algo esquecido por acaso. Era como se tivesse sido colocada ali com propósito. Passei a mão pela tampa, limpando a poeira, tentando reconhecer de onde aquilo poderia ter vindo. Mas não lembrava de ter visto aquela caixa antes. E isso já era estranho o suficiente, porque aquela casa não era nova para mim. Eu conhecia cada canto, cada móvel, cada objeto, ou pelo menos achava que conhecia. Foi então que reparei em um detalhe: um pequeno compartimento na lateral da caixa, quase escondido. Curiosa, passei o dedo ali e senti algo solto. Puxei devagar, e de dentro daquele espaço escondido caiu uma chave. Pequena, fria, simples, mas naquele momento parecia carregar um peso muito maior do que deveria. Eu peguei a chave na mão e fiquei olhando para ela, e a pergunta veio na hora: se essa chave estava escondida ali, então o que ela abria? Meu primeiro impulso foi tentar usar a chave na própria caixa, mas antes disso, algo me fez parar. Não sei explicar exatamente o porquê, mas era como se uma parte de mim dissesse para não fazer aquilo, para simplesmente colocar a chave de volta, fechar a caixa e esquecer que aquilo existia. Mas a curiosidade foi mais forte. Sempre é. Eu encaixei a chave na fechadura. Ela entrou perfeitamente. Girei devagar. O clique ecoou no quarto silencioso. E naquele momento, eu senti algo estranho.
Não era medo exatamente. Era uma sensação de que eu tinha acabado de cruzar um limite. Eu abri a caixa com cuidado e, por alguns segundos, fiquei sem entender o que estava vendo, porque dentro dela não tinha nada do que eu esperava. Não havia dinheiro, nem documentos importantes, nem objetos de valor. Só papéis, muitos papéis, envelopes antigos, dobrados, alguns já amarelados pelo tempo. Havia também algumas fotos, mas nada organizado. Tudo parecia meio jogado ali dentro, como se tivesse sido guardado às pressas. Eu peguei o primeiro envelope. Meu coração começou a bater mais forte sem motivo aparente. Abri. Dentro havia uma carta, escrita à mão. A letra era firme, mas antiga. Não era recente. E o nome, no começo da carta, fez meu corpo inteiro gelar, porque era o nome do meu marido. Mas aquela carta não era para mim. Eu sentei na beirada da cama antes de continuar lendo. Algo dentro de mim já estava em alerta. Aquilo não parecia certo. Nada daquilo parecia fazer sentido. A carta era íntima, pessoal, carregada de emoção. Mas não era algo que eu reconhecia. Não era um momento da nossa história. Não era algo que ele tivesse compartilhado comigo. Era outra coisa, outra relação, outra versão dele. As palavras falavam de encontros, de promessas, de sentimentos que eu nunca tinha ouvido da boca dele. E o pior era o tom. Era profundo, sincero, como se fosse verdadeiro. Eu continuei lendo e, a cada linha, aquela sensação dentro de mim crescia. Algo estava muito errado, muito mais do que eu tinha imaginado. Eu comecei a olhar as outras cartas e todas seguiam o mesmo padrão. Mensagens longas, carregadas de emoção, datas antigas, algumas de anos atrás, outras mais recentes do que deveriam. E foi aí que percebi algo que fez meu coração disparar de verdade. Algumas cartas eram de depois que a gente já estava junto, depois que a gente já morava naquela casa, depois que a nossa vida já estava construída. Aquilo não era passado. Aquilo estava acontecendo enquanto eu vivia ali, sem saber de nada. Eu senti um frio subir pelo corpo inteiro, mas ainda tinha algo pior, porque no fundo da caixa havia mais, muito mais. No fundo da caixa, embaixo das cartas, havia um objeto que eu não tinha visto de primeira. Era uma pequena caixa metálica, bem menor que a de madeira. Diferente, mais discreta. Como se aquilo fosse ainda mais importante do que tudo que estava por cima. Minhas mãos já estavam frias quando eu peguei. Ela também estava trancada. E foi nesse momento que eu percebi uma coisa que me deixou ainda mais tensa. A chave que eu tinha encontrado não era só da primeira caixa, era daquela também. Eu hesitei, porque até ali eu ainda tinha uma escolha. Podia parar, podia fingir que nunca vi nada daquilo. Mas, depois de tudo que eu já tinha lido, não tinha mais como voltar atrás. Eu respirei fundo e abri. Dentro da caixa metálica não havia cartas. Havia um pendrive. Pequeno, preto, sem identificação. Aquilo me deu um tipo de medo diferente, porque cartas ainda eram algo do passado, mas um pendrive significava algo recente, atual, vivo.
Eu fiquei olhando para ele por alguns segundos, tentando decidir se deveria ir até o fim. Mas, no fundo, eu já sabia. Eu precisava saber. Saí do quarto com o pendrive na mão e fui até o computador da sala. Sentei devagar, quase como se estivesse tentando adiar aquele momento. Mas não adiei. Conectei e esperei. Quando os arquivos apareceram na tela, meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir. Eram várias pastas, organizadas por datas, muito bem organizadas. Aquilo já não parecia algo escondido por impulso. Parecia planejado. Eu cliquei na primeira pasta e o que apareceu fez meu corpo inteiro travar. Eram fotos, mas não fotos comuns. Eram fotos dentro da minha casa, da minha rotina, de mim. Minhas mãos começaram a tremer de verdade. Eu abri outra pasta e depois outra. E todas mostravam a mesma coisa. Momentos meus, sozinha, na cozinha, na sala, no quarto. Fotos tiradas sem que eu soubesse, sem que eu percebesse. Meu coração disparou. Minha respiração ficou pesada. E foi aí que tudo fez sentido de uma vez só. A chave escondida, as cartas, a caixa. Aquilo não era apenas sobre um segredo. Era algo muito maior, muito mais perturbador. Eu não conhecia aquele homem. Nunca conheci. E naquele momento, uma única certeza ficou clara na minha cabeça. Eu não estava apenas vivendo um casamento com mentiras. Eu estava vivendo dentro de algo que eu nunca deveria ter descoberto. Agora me diz uma coisa. Você teria coragem de abrir essa caixa se encontrasse ela dentro da sua casa? Comenta aqui embaixo e me conta também de onde você está assistindo essa história.